Deus. Não, não cai. Ele tá caindo. Ai, vai cair em cima de uma fábrica. Momentos de desespero. Uma descida de mais de 4.000 metros com rodopios no ar. Mais de 1 minuto em queda livre até a colisão no solo. O avião que caiu em Vinhedo, dentro de um condomínio, continua repercutindo nas redes sociais. Inúmeros especialistas em controle de tráfego aéreo deram suas opiniões. Levantaram hipóteses e questionamentos sobre o que poderia ter causado essa tragédia. Uma falha humana? Um avião que não estava em plenas condições de voo? Formação de gelo? Essas são algumas das teorias levantadas para explicar tamanha catástrofe. O que foi tratado como uma possível falha devido a uma condição meteorológica, hoje, ao que parece, caminha para o outro lado. Um avião que recentemente teria sofrido um dano estrutural, a batida da cauda contra uma pista. Ao que parece, o motivo da queda desse avião é mais sério do que nós imaginávamos. Vamos entender melhor tudo isso no vídeo de hoje. Sou Marcelo Milos, fica comigo e depois da vinheta eu te conto. Pessoal, vocês estão observando essa explosão do dólar nos últimos dias, não é? Infelizmente, a nossa moeda está cada vez mais desvalorizada. Nesse ritmo, eu não duvido chegar daqui a pouco a R$10. Bom, se você pensa que isso não afeta a sua vida, eu sinto muito te dizer, mas com o dólar em alta, isso impacta a vida de todos os brasileiros, principalmente na hora de fazer aquela sua compra no supermercado. Em poucas palavras, o preço dos alimentos, que já está muito alto, vai subir ainda mais. A gasolina, que já está um roubo, vai ficar ainda mais cara. E se você pensava que as coisas iriam melhorar no Brasil nos próximos anos, a gente precisa se preparar para o pior. Daqui a alguns dias, vamos chegar ao mercado e ver uma caixa de leite que hoje custa R$6, custando 15, 20, já pensou? Bom, a única coisa que eu posso te dizer para te ajudar nessa situação é que você não precisa ser arrastado para o fundo do poço junto com o Brasil. Muitas pessoas que estão despertando para essa situação já estão criando uma forma de ter um valor separado na moeda americana, o dólar, que só valoriza. Pessoas aí como o Marcelo, o meu xará, e o Carlos já estão se preparando para esse cenário, criando uma fonte de renda em dólar através da internet, aqui mesmo no Brasil e sem precisar falar em inglês. Hoje, a internet nos dá essa opção. E se esse cenário fosse há 20 ou há 30 anos, é claro que a gente estaria bem pior. Então, se você também quer se preparar para esse cenário e construir uma fonte de renda em dólar, clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Que o meu amigo Thiago Gomes ele vai te ensinar a como ganhar dinheiro em dólar pela internet ainda este ano. Vai te liberar aí um treinamento gratuito. E se fizer sentido para você, você continua. Se não, vida que segue. Então não perde tempo, clica aqui no primeiro link na descrição. Na última sexta-feira, dia 9 de agosto, todos os brasileiros foram surpreendidos com uma notícia chocante. Um avião comercial que sobrevoava em direção a Guarulhos, São Paulo, caiu em um condomínio no bairro Capela, na cidade de Vinhedo. Infelizmente, 62 pessoas que estavam a bordo vieram a falecer. A tragédia mobilizou centenas de pessoas, além dos órgãos competentes, para resgatar possíveis sobreviventes. Após toda a repercussão do caso, inúmeras matérias, relatos de pessoas que embarcariam no avião, mas que por algum imprevisto não partiram, e entrevistas com familiares das vítimas, um questionamento ficou no ar. Quem teria sido responsável por essa tragédia, por esse acidente aéreo? O avião estava em perfeitas condições para transportar vidas humanas? Ao que parece, não. Pelo menos de acordo com uma matéria recente exibida pelo Fantástico. A aeronave sucateada e negligência de funcionários são algumas das possíveis causas desse acidente que poderia sim ter sido evitado. Os possíveis motivos da queda. No início das investigações, o motivo principal da queda foi relatado como um acúmulo de gelo nas asas do avião. Até então, a principal hipótese para esse acidente. Então nós temos hoje, se você avaliar, a cada 1.000 pés de altitude, isso é um padrão, você perde 2 graus Celsius a cada 1.000 pés. O avião estava voando em torno de 15.000, 15.500 pés. Isso dá uma perda de temperatura em termos de 31 graus. Então você considerando que você tenha temperatura de solo em 21, 22 graus, é praticamente menos 10, menos 7 graus de temperatura lá em cima. Então, existe essa hipótese? Existe sim. Algumas pessoas levantaram também o questionamento a respeito do modelo do avião, um turbo-hélice. É dito como um avião mais defasado, com uma tecnologia mais antiga, portanto mais propenso a quedas. Será?
Segundo alguns especialistas na área, isso não procede. O avião seria tão seguro quanto qualquer outro. Na realidade, é uma cultura que vem de muitos anos, de que o avião, quando ele é a hélice, ele é antigo ou tem tecnologia defasada. Na realidade, é como carro, né? Você vai viajar na estrada, pega um carro de alta potência, um carro utilitário para a cidade, um menor potência na cidade. O avião tem a mesma finalidade. Cada missão, o avião regional, por exemplo, são médias velocidades, médias altitudes, então ele tem um desempenho médio. Eu não preciso colocar uma turbina de um avião que voa 900 km por hora para um voo de 200 km por hora. O avião turbo-hélice, ele é extremamente moderno, muitos aviões são novos e recém-fabricados e projetos atualizados. Então não há nenhuma justificativa para considerar um avião pelo fato de ter hélice. Até a resolução das investigações, tudo não passa de especulações e hipóteses. Ainda assim, segundo uma reportagem recente exibida pela Globo no Fantástico, traz outros possíveis motivos, e esses sim, muito mais controversos do que uma simples formação de gelo. Para começar, o mesmo avião um dia antes teria sido registrado por passageiros. Na ocasião, o ar-condicionado não estava funcionando. Nas imagens dá para ver as pessoas se abanando, um rapaz inclusive chegou a tirar a camiseta. É difícil acreditar que um avião que nem sequer tinha manutenção do ar-condicionado em dia estivesse em plenas condições de funcionamento. Antes o problema dessa aeronave fosse somente o ar-condicionado. De acordo com as apurações feitas pela própria matéria em órgãos oficiais, esse avião já vinha enfrentando uma série de paradas para manutenção, com o início delas no dia 11 de março desse ano. Um relatório oficial descreveu problemas no sistema hidráulico durante o voo e também um contato anormal da aeronave com a pista na hora do pouso. O Fantástico apurou que esse contato anormal foi um choque da cauda do avião com a pista e que essa batida causou um dano estrutural à aeronave. A aeronave ficou estacionada em Salvador, na Bahia, por cerca de 17 dias para realizar os devidos reparos. Ela só voltou a voar comercialmente em 9 de julho, mais de 3 meses depois. Mesmo após isso, ela ainda sofreu uma despressurização durante um voo, voltando para a manutenção, e aí sim, retornando então às atividades comerciais no dia 13 de julho. Uma coincidência enorme, eu diria. Menos de um mês depois do avião voltar a voar, ele cair, ceifando a vida de 62 pessoas. Pode ser um fator contribuinte? Pode, ok? Porque não é possível uma aeronave que tem um dano estrutural ser liberada para voo. Isso a investigação agora vai verificar, né? Tem que verificar. Fato é que não se pode cravar nenhuma certeza do que teria ocasionado a queda desse avião. Talvez essas condições precárias, a formação de gelo, ou os dois que alinhados fizeram com que o ATR perdesse altitude e caísse. De toda maneira, a reportagem exibiu ainda alguns registros e relatos de ex-funcionários expondo as terríveis condições de aviões que seriam da mesma empresa, como, por exemplo, poltronas mal fixadas, soltas praticamente, e a prioridade que a empresa dava para as questões de segurança. A empresa colocava a segurança segundo e terceiro plano, visava mais o lucro. A gente tinha um avião que a gente apelidava de Maria da Fé, porque só voava pela fé. Não tinha explicação de como um avião daquele estava voando. Bom, um avião que era apelidado de Maria da Fé, eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, na minha opinião, já nos diz muito sobre o porquê o ATR caiu. Para piorar um pouco mais a situação, um comandante de voo pioneiro dos aviões desse modelo no Brasil e que chegou a trabalhar na antiga Passaredo, que hoje se chama Voipés, contou uma situação, no mínimo, curiosa que ele vivenciou. O problema foi detectado no nível de aquecimento de um dos sistemas. A solução encontrada pela manutenção foi a colocação de um palito de fósforo, ou sei lá, um palito de dente. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Toda vez que alguma queda de avião acontece, inúmeros especialistas de internet afirmam e reafirmam que ainda assim o meio de transporte aéreo é o mais seguro possível. É mais fácil você ser atingido por um raio do que acontecer uma queda de algum avião comercial. Bom, eu não duvido disso, são estatísticas, números, e contra fatos não há argumentos, não é? Mas ainda assim, mesmo com toda essa segurança, com todos esses dados, eu, Marcelo, não ficaria nem um pouco confortável voando num avião que nem sequer o ar-condicionado funciona. Ao que parece, o apelido dado por clientes da antiga Passaredo, agora Voipés, de Passamedo, faz total sentido.